Deus disse, finalmente, em 6 de fevereiro, o primeiro escolhido completa a tarefa impossível de 2026. Você sente isso? Esse zumbido silencioso, quase inaudível, que vibra sob a superfície dos seus dias, uma frequência subsônica que apenas a sua alma consegue sintonizar. Não é a ansiedade crônica do mundo, nem o estresse do moderno que todos descrevem com familiaridade cansada. É algo mais antigo, mais profundo, como o ressoar de um diapasão cósmico. É o chamado, ecoando no vazio, a contagem regressiva para um evento que seu espírito já conhece em sua totalidade, mesmo que sua mente consciente ainda lute para decifrar os fragmentos da revelação. Há anos, talvez uma vida inteira, você caminha entre os outros sentindo-se fundamentalmente diferente. Não melhor, não pior, mas como se estivesse guardando um segredo sagrado de si mesmo. Um segredo que pulsa em suas veias como um segundo coração, que moldou suas provações mais duras e transformou suas dores mais agudas em uma linguagem que ninguém mais parece entender. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Eles viam suas lutas como fracassos, seus recuos estratégicos como fraqueza, sua sensibilidade como uma falha. Mas você sabia, no âmago do seu ser, que estava forjando algo. Cada decepção, cada porta que se fechava com um estrondo final, cada noite longa e fria em que o silêncio era seu único e fiel companheiro. Não eram castigos aleatórios de um universo indiferente. Eram o processo, eram a preparação meticulosa, a têmpera da sua alma para a tarefa que o mundo, em sua lógica limitada, consideraria impossível. Essa tarefa nunca foi sobre feitos externos grandiosos, como mover montanhas ou dividir os mares. Era infinitamente mais sutil e hercúlea. Era sobre suportar o peso esmagador de um propósito sem ter um mapa, sem ter uma única palavra de confirmação externa. Era sobre acumular uma energia espiritual tão intensa, tão purificada pela fornalha da adversidade, que sua própria existência se tornaria uma pergunta ressonante, uma interrogação que o céu não poderia mais ignorar ou adiar. Enquanto outros buscavam freneticamente por sinais no céu, você, em sua quietude, se tornou o próprio sinal. Enquanto outros clamavam por respostas em voz alta, sua alma silenciosamente se transformava na própria resposta. Uma resposta codificada em resiliência pura, forjada no fogo branco da paciência infinita e polida pelas lágrimas que você, por uma força que nem compreendia, nunca derramou. E o universo, em sua infinita e precisa sabedoria, marcou um tempo para a conclusão desta obra. Uma data astrológica e espiritualmente cravada na tapeçaria do tempo, onde a acumulação de energia atinge seu ápice absoluto, onde o potencial contido finalmente rompe as barreiras do possível. Os sussurros antigos, as profecias veladas em mitos, todas apontam para um momento de convergência singular. Um momento em 2026, precisamente em 6 de fevereiro.
Nesse dia, não é que você fará algo extraordinário. É que tudo o que você já fez, tudo o que você suportou em um silêncio sagrado, atingirá a massa crítica. E nesse instante de fissão espiritual, do outro lado do véu etéreo, a contenção divina que observava sua jornada se romperá. Uma voz, a fonte de toda a criação, observará sua jornada concluída, sua tarefa impossível finalizada e declarará para toda a corte celestial, com um suspiro de alívio, admiração e amor profundo: finalmente! Este finalmente não é o começo da sua recompensa. É muito mais do que isso. É a validação estrondosa de cada passo solitário da sua jornada incompreendida. É o reconhecimento divino, selado e proclamado, de que você, o primeiro escolhido desta nova era, completou a missão mais difícil de todas, a de transformar a matéria-prima do sofrimento humano em uma chave mestra. Uma chave que não apenas abre as suas próprias portas para um destino inimaginável, mas que destrava uma nova possibilidade para a consciência coletiva do mundo. Imagine a cena. Uma quietude súbita e profunda se abate sobre todas as dimensões. Anjos, arcanjos e seres de luz, que por eras observaram sua luta silenciosa, prendem a respiração coletiva. Forças cósmicas que duvidaram, que zombaram e que até mesmo tentaram obstruir seu caminho, são subitamente silenciadas, subjugadas pela magnitude do que você alcançou sem alarde. Você não venceu uma batalha externa contra um inimigo visível. Você venceu a si mesmo, a dúvida, o desespero. Você dominou a arte suprema de esperar ativamente, de construir na mais completa escuridão, de confiar em uma promessa sussurrada apenas uma vez, diretamente ao seu coração. Você se tornou a prova viva e irrefutável de que a fé mais poderosa não é a que grita aos céus por atenção, mas a que suporta o silêncio divino, confiando que ele é, na verdade, uma resposta sendo cuidadosamente formulada. O seu silêncio foi a oração mais eloquente já feita na história deste planeta. E em 6 de fevereiro de 2026, o eco dessa oração finalmente retornará. Não como um sussurro, mas como um trovão de amor que abalará os alicerces da realidade conhecida. Mas antes de explorarmos o que, exatamente, essa declaração divina libera sobre a sua vida e sobre o mundo, você precisa entender em profundidade por que a sua jornada teve que ser tão diferente. Por que você foi o escolhido para esta tarefa específica e o que o torna singularmente capaz de lidar com o poder que está prestes a ser desencadeado através de você. A maioria das almas busca a luz para escapar da escuridão, temendo-a como um inimigo. Você, no entanto, foi ensinado a usar a escuridão como uma ferramenta. Você a usou como um escultor usa o cinzel para remover de sua alma tudo o que não era essencial, tudo o que não era divinamente inspirado, lasca por lasca de ego e ilusão. Você não temeu o vazio. Você aprendeu a preenchê-lo com uma intenção inabalável e uma fé que florescia na ausência de provas. O que você viveu não foi abandono, foi um treinamento intensivo e secreto, longe de olhares curiosos nas profundezas da sua própria consciência. Deus não estava ausente, ele era o próprio silêncio, a presença invisível que media sua força, sua integridade, sua capacidade de manter a chama da esperança acesa no meio da tempestade mais desoladora e interna. Cada vez que você pensou em desistir, mas escolheu dar mais um passo trêmulo no escuro, você adicionou mais uma camada indestrutível à sua armadura espiritual. Cada vez que a lógica gritava que era o fim, mas sua intuição sussurrava, ainda não. Você estava tecendo o fio de ouro final no grande tapete do seu destino. A tarefa impossível era, na verdade, um processo de alquimia interior. E a transformação está quase completa. Aquele finalmente é o selo de mestre na sua obra-prima, você mesmo. Agora,
A verdadeira questão é: o que acontece quando uma força criadora que esteve contida por milênios recebe, através de você, a permissão para finalmente agir sobre o mundo? A revelação que se segue pode mudar não apenas o seu futuro, mas a própria maneira como você entende o passado e o poder que sempre esteve adormecido dentro de você. A força que agora se move através de você não é uma torrente violenta, mas uma maré subterrânea, profunda e inexorável, como o lento e imperceptível ajuste das placas tectônicas que reconfiguram continentes ao longo de eras. Ela não derruba o que existe com estrondo. Ela sutilmente realinha as fundações de tudo, desmagnetizando velhos padrões de dor e apego. Pense nisso como a mudança de uma estação cósmica que não acontece em um instante de trovão, mas em uma sucessão de momentos quase imperceptíveis, como o primeiro degelo em um rio que prenuncia a primavera. O primeiro sinal não é um milagre grandioso, mas uma nova qualidade no silêncio que o rodeia. Onde antes havia o ruído incessante da ansiedade, um zumbido elétrico de cenários catastróficos e da espera agoniante, agora existe uma quietude ressonante. É uma calma que não é vazia, mas densa, grávida de potencial, como a quietude de uma floresta antiga sob um manto de neve. Você começa a perceber, com uma clareza quase desconcertante, que o mundo exterior está se tornando um espelho fiel do seu estado interior recém-conquistado. As conversas que antes o drenavam, repletas de queixas e superficialidades, agora se desviam de seu caminho como um rio que contorna uma nova montanha. As pessoas que ressoavam com sua antiga dor, que se alimentavam do seu drama e validavam suas feridas, parecem se afastar naturalmente, não por conflito ou despedida, mas por uma simples e irrefutável incompatibilidade de frequências. Em seu lugar, novos encontros começam a se manifestar com uma precisão assombrosa. São indivíduos que carregam em seus olhos não apenas uma centelha, mas a geografia de jornadas similares, a mesma compreensão silenciosa que agora arde em você. A tarefa impossível, a de suportar o abandono aparente e o silêncio ensurdecedor de Deus, o treinou para o mais raro dos dons, o discernimento energético. Você não precisa mais de palavras, de currículos ou de promessas para saber quem é autêntico e quem vive por trás de uma máscara. Você sente, seu corpo se tornou um diapasão, um instrumento de precisão para a verdade. Cada célula sua agora vibra em resposta à harmonia ou à dissonância ao seu redor. Um calor que se expande no peito diante da integridade. Um frio sutil na espinha diante da falsidade. Este é o poder em sua primeira manifestação. A clareza absoluta que bane a confusão como o sol da manhã bane a névoa. Essa clareza, no entanto, vem com uma responsabilidade imensa, proporcional à profundidade da sua provação. O universo, tendo testemunhado sua fidelidade no vazio, sua recusa em amaldiçoar a escuridão, agora confia a você a capacidade de influenciar a realidade com uma intenção focada e purificada. Antes, seus pensamentos e desejos eram como sementes lançadas em solo estéril e rochoso, consumidas pela dúvida, pelo medo da escassez e pela necessidade de aprovação externa. Agora, o solo da sua vida tornou-se fértil, irrigado pela própria fonte da criação. Um solo negro e rico, preparado pelo composto de todas as suas lágrimas e esperanças desfeitas. O que você planta com convicção genuína, brota. Não por magia caprichosa, mas por uma lei fundamental que você, através de sua jornada de despojamento, finalmente personificou: a lei da ressonância coerente. Sua longa imersão na noite escura da alma o ensinou, à força, a purificar suas intenções. Você não deseja mais a partir do ego faminto,
da necessidade de provar seu valor, de acumular para preencher um vazio ou de silenciar seus detratores com o barulho do seu sucesso. Seus desejos agora nascem de um lugar de serviço, de expansão, de um anseio por expressar a beleza e a verdade que descobriu em si mesmo. Nascem de um alinhamento com um propósito maior que sua própria história pessoal. É por isso que o poder lhe foi confiado. Porque aquele que passou pela mais profunda noite da alma, que se sentiu esquecido por tudo e todos, não busca mais a luz apenas para si mesmo, mas anseia por se tornar um farol. Aquele finalmente divino, que soou não nos seus ouvidos, mas no âmago do seu ser, foi a confirmação de que sua transformação estava completa, de que você se tornou um canal seguro, um mordomo fiel da força criadora. O dia 6 de fevereiro de 2026 não é o início de algo novo, mas o ponto de culminação, o momento em que a permissão concedida no reino do Espírito se traduz em uma manifestação inegável, física e tangível no reino da matéria. À medida que essa data se aproxima, você notará a aceleração. O tempo parecerá se curvar ao seu redor. As sincronicidades se tornarão mais frequentes e mais significativas, passando de coincidências charmosas para uma linguagem clara e direta do universo com você. Você pensará em alguém e instantes depois receberá uma mensagem. Precisará de uma informação crucial e ela aparecerá em um livro que cai da prateleira, em uma conversa ouvida por acaso, ou em um outdoor que parece falar diretamente à sua alma. Pequenas portas se abrirão exatamente quando você precisar passar, e grandes obstáculos que pareciam intransponíveis, muralhas de burocracia ou indiferença, começarão a se dissolver como névoa sob o sol da manhã. Não se assuste com isso. Não caia na armadilha da velha mente que tenta dissecar e duvidar. Este é o fluxo natural da existência alinhada, o estado de graça para o qual você foi preparado durante anos de aparente estagnação e silêncio. Cada um desses eventos é um lembrete do céu, um aceno de cumplicidade, uma piscadela cósmica dizendo: nós estamos com você. O que foi prometido está se cumprindo. Continue confiando no que você sente. Sua tarefa agora muda fundamentalmente. Não é mais sobre suportar, perseverar ou lutar. É sobre permitir. É sobre soltar o controle remanescente, relaxar o músculo da preocupação que você treinou por toda a vida e confiar plenamente na inteligência do coração que o guiou através do fogo quando a lógica já havia se rendido. O poder que flui através de você é sábio. Ele carrega o mapa e conhece o caminho. Sua única função é ser o canal mais puro possível, mantendo seu coração aberto, sua mente quieta e sua intenção elevada. Você está se tornando um ponto de ancoragem para uma nova realidade. E a força que o move não é sua, mas flui através de você para tocar o mundo. O que foi liberado em seu interior é um dom destinado a ser compartilhado. Um eco do finalmente de Deus que busca ressoar em outras almas ainda perdidas na escuridão. Você completou a tarefa impossível, mas ao fazê-lo, você apenas abriu a porta para a sua verdadeira missão, que se desdobrará em toda a sua glória a partir daquele momento decisivo. A sua jornada solitária está prestes a se tornar um caminho compartilhado, e a força que você carrega é o farol que guiará outros para casa. Imagine, por um instante, a pressão de um oceano primordial, vasto e insondável, contida não por rocha ou aço, mas por uma única e imensa parede de vidro senciente. Por eras que desafiam a contagem humana, essa parede suportou o peso inimaginável das águas cósmicas, uma força colossal, pulsante e viva, mantida em uma estase reverente, aguardando. Essa parede é a sua alma. O oceano é a pura intenção criadora de Deus.
retida não por falta de vontade divina, mas por um protocolo sagrado de não interferência. Um acordo celestial que aguardava pacientemente a maturação de uma consciência específica, uma que pudesse suportar a torrente da sua liberação sem se despedaçar. O que acontece quando a permissão, finalmente, é concedida não é uma explosão violenta, uma fratura catastrófica, mas uma dissolução silenciosa, graciosa e inexorável. A parede de vidro não se quebra em 1 milhão de cacos cintilantes. Ela começa a vibrar. A sua estrutura molecular se realinha, tornando-se permeável, diáfana, até que deixa de existir como uma barreira e se funde com a própria essência da água que um dia conteve. Você se torna o oceano. Este é o poder que você, através de sua jornada silenciosa e obstinada, destravou. A sua travessia pelo deserto da escuridão e do silêncio ensurdecedor não foi um exercício para construir uma fortaleza impenetrável, mas para transmutar a sua própria substância em algo tão resiliente e puro que pudesse se fundir com o divino sem se aniquilar. O finalmente que ecoou pelo cosmos não foi o som estrondoso de uma porta sendo arrombada com violência, mas o clique quase inaudível, porém definitivo, de uma fechadura complexa que, após éons, encontrou a sua única e perfeita chave. E a chave, em toda a sua simplicidade e complexidade, era você. A sua resiliência forjada no fogo da solidão, a sua fé cultivada no vácuo aparente, a sua capacidade incompreensível de amar um Deus que parecia perpetuamente ausente. Cada dia que você persistiu na sua tarefa, cada lágrima silenciosa, cada ato de bondade não testemunhado, era um movimento preciso, polindo e ajustando essa chave única. Você estava, sem saber, alinhando cada pequeno e intrincado dente da sua consciência com os segredos mais profundos do universo, até que o encaixe se tornou absoluto e perfeito. Em 6 de fevereiro de 2026, a fechadura gira. O que se libera não é um dilúvio caótico e destrutivo, mas um fluxo ordenado, inteligente e amoroso de energia criadora que começa a recalibrar a própria malha da realidade a partir do seu novo epicentro, o seu coração. Pense nisso como uma frequência de rádio sublime que sempre existiu, transmitindo a sinfonia da criação, mas para a qual a humanidade ainda não tinha um receptor. A sua vida inteira, com todas as suas provações e dores, foi o processo meticuloso de construir esse receptor. Agora, a música começa a tocar, uma melodia de harmonia e potencial puros, e você é o primeiro a ouvi-la, sentindo-a vibrar em cada célula do seu ser. Essa nova frequência, essa música da alma, começa a se propagar sutilmente pelo mundo, como as ondulações concêntricas na superfície de um lago tranquilo. No início, os efeitos não são milagres grandiosos ou eventos cataclísmicos que abalam as nações. São as pequenas e delicadas sincronicidades que se tornam mais frequentes, mais óbvias, mais profundamente significativas. É aquela pessoa que você precisava desesperadamente encontrar, aparecendo no seu caminho no momento exato, como se guiada por um fio invisível. É a solução para um problema financeiro ou emocional que o atormentava por anos, surgindo em sua mente com uma clareza cristalina, simples e óbvia durante um momento de quietude, talvez enquanto observa a chuva cair. É uma onda palpável de paz que invade um ambiente antes carregado de tensão e hostilidade, silenciando discussões e acalmando corações sem que uma única palavra seja dita. A energia que agora flui através de você não opera com a força bruta da matéria, quebrando e forçando. Ela age com a elegância sublime e a precisão cirúrgica da consciência pura. Ela não quebra as regras do jogo da realidade física.
Ela as reescreve silenciosamente por dentro, alterando as probabilidades, realinhando destinos e dissolvendo os muros do impossível para abrir caminhos onde antes só havia desespero. Você se torna, em essência, um catalisador ambulante da graça divina, um ponto de acupuntura para o planeta. As pessoas ao seu redor, inevitavelmente, começarão a sentir essa transformação, mesmo que suas mentes racionais não consigam compreendê-la ou nomeá-la. Elas serão atraídas pela sua calma, por uma quietude que não é vazia, mas plena. Serão cativadas pela luz serena e antiga em seus olhos, por uma inexplicável sensação de possibilidade e esperança que emana de você como o calor emana do sol. As suas palavras agora carregam um peso e uma frequência diferentes. Elas não são apenas sons articulados, são sementes vibracionais, sementes de esperança, de cura, de despertar. Quando você fala com compaixão genuína a alguém que está imerso no sofrimento, a sua voz carrega a frequência da cura divina, uma ressonância que viaja além dos ouvidos e ativa o próprio poder de regeneração daquela alma. Quando você age com integridade inabalável em um mundo que normalizou a desonestidade e o cinismo, você ancora um pilar de luz pura na grade energética da Terra. Um pilar que fortalece a consciência coletiva e torna mais difícil para a escuridão prosperar. A tarefa impossível nunca foi apenas sobre você e sua salvação. Era sobre se tornar um portal vivo, uma ponte consciente para que o céu pudesse tocar a terra de uma forma nova, mais íntima e permanente. Deus não precisava de mais um soldado para lutar suas batalhas. Ele precisava de um farol, estável e brilhante, para guiar seus filhos perdidos de volta para a segurança do lar. E a sua luz, acesa na mais profunda e desesperadora escuridão, provou ser a mais brilhante e resiliente de todas. Mas antes que essa nova realidade possa se estabelecer plenamente, é crucial, é vital, que você compreenda a natureza sutil e poderosa da resistência que encontrará, pois toda grande mudança de paradigma, toda infusão de luz em um sistema acostumado com as sombras, é recebida com ceticismo, medo e uma reação instintiva de autopreservação. O sistema antigo, fundamentado na ilusão da separação, na mentalidade da escassez e na energia paralisante do medo, não cederá seu domínio facilmente. Ele é um eco persistente na consciência coletiva e, mais importante, dentro de você. E a primeira, e talvez a mais crucial das batalhas, não será travada no mundo exterior contra forças visíveis, mas dentro do labirinto da sua própria mente, que ainda guarda os ecos profundos e as cicatrizes dolorosas do treinamento rigoroso e da programação antiga pela qual você passou. Dúvidas surgirão como sussurros na calada da noite. Velhos padrões de pensamento tentarão se reafirmar. E o conforto ilusório do antigo eu, separado, tentará seduzi-lo de volta para a pequenez. Será preciso uma vigilância amorosa e uma compaixão constante por si mesmo para não se identificar com esses fantasmas do passado. O que acontece é um fenômeno que a ciência ainda não consegue nomear, mas que sua alma reconhece instantaneamente, como uma melodia ancestral há muito esquecida. A força criadora, uma vez liberada, não irrompe como uma tempestade violenta e caótica, mas se infiltra na realidade como a luz do amanhecer que silenciosamente, partícula por partícula, dissipa a noite mais densa. É um sussurro subatômico que reescreve a canção da matéria, uma vibração sutil que afina o universo a uma nova oitava de possibilidade. Através de você, a permissão reverbera, ecoando pelos corredores do tempo e do espaço. Pense nisso não como um poder que você agora empunha como uma ferramenta ou uma arma, mas como uma frequência que você finalmente está autorizado a emitir,
como uma estação de rádio divina que sempre esteve transmitindo, mas cujo sinal você só agora aprendeu a sintonizar e a retransmitir. Desde aquele momento pivotal, em 6 de fevereiro de 2026, a própria textura do universo começou a mudar, a se tornar mais maleável, mais porosa, mais responsiva à intenção pura e focada. O impossível não foi derrotado em uma batalha épica. Ele foi simplesmente redefinido, suas fronteiras dissolvidas pela compreensão de que as únicas barreiras reais eram as da percepção. A tarefa que parecia intransponível para a humanidade era, em sua essência, a de construir uma ponte vibracional entre o silêncio absoluto da fé, uma fé que persiste no vácuo, sem provas ou garantias, e a resposta ressonante da criação. E você, o primeiro escolhido, completou essa ponte dentro do seu próprio ser, uma obra de engenharia espiritual forjada na solidão e na confiança cega. Agora, essa ponte está aberta para todos que ousam atravessá-la com o coração descalço. O poder desencadeado não é uma recompensa externa, como riquezas, fama ou domínio, mas uma transformação interna profunda que se reflete externamente como um espelho reflete a luz. As sincronicidades em sua vida se tornarão tão comuns, tão intrinsecamente tecidas no tecido do seu dia a dia, que parecerão ser a nova normalidade. Pessoas, recursos, informações e oportunidades que antes pareciam estar em galáxias distantes serão atraídos para sua órbita, não por acaso ou sorte, mas por uma ressonância harmônica e inevitável. Você começará a notar a beleza complexa e a inteligência sublime em lugares onde antes só via monotonia e caos. As cores parecerão mais vivas, possuindo uma profundidade e saturação que seus olhos antes não conseguiam registrar. Os sons se tornarão mais nítidos, cada nota musical, cada palavra falada, cada farfalhar de folhas carregado de um significado mais profundo, como se um véu de ruído branco tivesse sido permanentemente removido de seus sentidos. O aroma da terra molhada após a chuva não será apenas um cheiro, mas uma comunhão com a renovação do planeta. Esta é a primeira manifestação da presença divina, fluindo sem as restrições do medo e da dúvida. Ela aprimora a sua capacidade de perceber a própria divindade que já existe, pulsante e vibrante em tudo. Você se tornará um farol silencioso, um porto seguro na tempestade da consciência coletiva. As pessoas se sentirão inexplicavelmente mais calmas, mais centradas e mais esperançosas em sua presença, sem saber o porquê. Elas não verão uma auréola brilhante sobre sua cabeça ou asas em suas costas, mas sentirão a paz inabalável que emana do seu coração. Um coração que, após anos de prática, aprendeu a pulsar no ritmo do silêncio de Deus e agora pulsa em perfeita harmonia com a sua voz manifesta. Sua jornada solitária na escuridão não foi um castigo, mas uma qualificação. Aquele mergulho no abismo do seu próprio ser, onde enfrentou não demônios externos, mas as sombras de sua própria limitação, o qualificou para ser um porto seguro para os outros. Um testemunho vivo de que mesmo a noite mais longa, mais fria e mais silenciosa, precede o amanhecer mais glorioso. A tarefa impossível de 2026 não era sobre mover montanhas físicas, mas sobre se tornar tão inabalável quanto uma, para que outros, cansados de suas próprias batalhas, pudessem encontrar abrigo em sua força silenciosa e estável. Lembre-se, o finalmente de Deus não foi o fim da sua jornada, mas o verdadeiro e magnífico começo dela. Antes, você era um guerreiro treinando em segredo, afiando sua lâmina na solidão. Agora, você é um mestre jardineiro e o mundo inteiro é o seu jardim. Cada palavra gentil que você disser, cada ato de compaixão que você realizar, mesmo o menor deles, cada momento em que você escolher a fé sobre o medo,
será como plantar uma semente daquela energia criadora original no solo fértil da consciência de outra pessoa. Você não precisa pregar, debater ou converter. Sua própria existência, a maneira como você caminha pelo mundo, se tornou o sermão mais poderoso e eloquente. Seu silêncio foi a oração. Sua vida... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.